Bom dia, pessoal. Quem tá por aí hoje? Sueli, Eba, Cíntia, Vânia. Ah, gostei da fotinha de máscara. Olga. Bem-vindo, pessoal. Vamos chegando. Drica, Cíntia. Essa mãe tá aí hoje, Sueli? Que legal. Tô sonhando com esse momento aqui do nosso encontro. O que será que nós vamos meditar hoje? Qual será a nossa técnica? Hoje começa o curso regular de meditação transcendental, regular barra online, né? É o mesmo curso do que normalmente eu ministro no Instituto de segunda a sexta às quintas-feiras, né? Porém agora está sendo online. E, gente, vou falar que é igual ou melhor até do que o presencial, eu percebo, porque como eu consegui espaçar as aulas um pouquinho, então eu estou fazendo aulas de segunda a sexta e depois mais uma aula de verificação na semana seguinte, então tá dando super certo esse espacinho de tempo para as pessoas irem praticando nas suas casas e depois a gente tem mais uma aula ainda para verificar uma semana depois. E eu tô achando esse formato ótimo que eu criei agora na quarentena, quem sabe até eu mantenha depois. Inclusive, eu tô pensando em fazer os próximos cursos, ao invés de fazer corrido, existe uma lógica de ser corrido, né? Na época que eu fiz o meu curso, há 15 anos atrás, né, com Maharishi, a explicação era porque você dá um embalo, né, para a pessoa, ela começa a aprender, então naquela semana ela tem um compromisso que ela não pode perder a meditação seguinte, porque no dia seguinte ela tem aula. Então, fica mais fácil da pessoa criar esse hábito durante essa primeira semana meditando. Então, todos esses protocolos têm uma lógica por trás, assim como o Mindfulness também tem uma lógica por trás de serem 8 semanas, uma aula por semana, né? Mas eu tô achando que essas adaptações quarentenas também estão sendo muito legais, estão tendo um resultado positivo também. Então, tô pensando, inclusive, de fazer as aulas assim, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Leva mais tempo, mas também eu acho que cria mais tempo esse estado de meditação, essa disciplina, né, de meditar. E por ser online, tô vendo que as pessoas não têm desculpa, sabe? Porque normalmente o que a gente faz? Procrastina, se coloca em segundo plano, né? E por ser online, as pessoas conseguem se organizar melhor, eu tô percebendo, assim, sabe? Dá para falar com o marido para ficar uma horinha com o filho, dá para dar um jeitinho, assim, né? Do que não tem esse tempo que perde em trânsito e tal. E aí, sendo um dia sim, um dia não, eu acho que também vai ajudar no sentido de vai ter que fazer a lição de casa no dia seguinte, mas dá né, um gás e se tiver que alternar com o marido, não fica tão intenso assim, uma semana pedindo para ele segurar o filho das 8 às 9, né? Talvez essa não seja a dificuldade de vocês, mas é a minha dificuldade como professora, porque eu tenho duas crianças numa quarentena, então você precisa de muito colaboração, é um trabalho muito colaborativo, assim. Graças ao meu marido eu consigo continuar dando aula, porque eu tô aqui, ele tá lá com eles e a gente vai se trocando, então quando a gente tem crianças, a gente sempre vai ter essa dependência de alguém que ajude a gente, né? Senão o nosso trabalho não consegue ser 100%, né? Então, isso. Então, hoje, na hora do almoço, eu consegui também um horário com ele, né? Dele ficar com as crianças. E aí eu vou fazer uma live aqui para vocês falando sobre meditação transcendental. Então, vai ser um pouquinho mais só sobre esse tema. Mas aqui, o intuito dessas lives que eu faço aqui às 10 horas da manhã com vocês, não é esse. É
ensinar vocês técnicas simples, rápidas e fáceis, assim como a transcendental, mas que são meditações guiadas. E o principal propósito é o quê? Descomplicar, porque tem um monte de aplicativo de meditação, tem um monte de professor fazendo aula virtual, mas se a gente não tiver a atitude correta de como entrar e como sair na meditação, ou até durante a meditação, a gente vai achar que não está conseguindo, que não nasceu para o negócio, de que não tem jeito, de que isso não é coisa para mim, é coisa para os outros. Então, o principal motivo de eu estar aqui com vocês às 10 horas da manhã é mostrar que todo mundo consegue meditar e é muito simples e fácil, depende das atitudes que a gente tem, né? A maneira como a gente olha para a meditação, né? Que você comece e que você termina. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que vocês conseguem fazer meditação independente da técnica que vocês escolherem e que se a gente estiver bem, né, com essa atitude de gentileza, de carinho, amorosidade, de mente de principiante, de sempre estar curioso, né, sempre só investigando de forma curiosa, você vai se dar bem em qualquer tipo de meditação que você for fazer. Seja Vipassana, seja o Zazen, seja transcendental, seja meditação guiada, seja o mindfulness, as técnicas do mindfulness. Então, se você tiver esse tipo de atitude, você vai ver que qualquer meditação você vai curtir, né? E eu gosto de falar que não existe uma meditação, a melhor meditação. É óbvio que cada meditação vai trabalhar uma parte específica no cérebro. Tem as suas atividades, né? A transcendental tem uma atividade neurofisiológica, tal, outras meditações também. Mas o principal é aquela que a gente está se sentindo bem naquele momento, né? Porque podem até me falar que o Japamala é super legal porque vai desenvolver a concentração e foco. Tá, mas você tá com uma mente para fazer um Japamala nesse momento? Né? Porque se a gente está muito ansioso, a gente vai fazer um Japamala e vai ser uma tortura, não vai ser um prazer, né? Então tem que ver como estamos nesse momento, que tipo de meditação que se encaixa nesse momento da minha vida, né? O Japamala, para quem não sabe, é aquela que tem um colarzinho, assim, as pessoas usam de colarzinho, que é um monte de continha, tem 108 bolinhas e você tem que dar 10 voltas, né? Acho que são 10 voltas que você dá naquelas 108 bolinhas e você não pode, e você vai repetindo o mantra. E os mantras normalmente eles são uns mantras mais longos, assim, não são que nem igual os mantras da transcendental ou os bidyas mantras, que são sílabas, palavrinhas curtas, né? Ou igual os lam ram, os dos chakras. São frases mesmo, né? E você não pode errar, e você vai passando continha por continha. E quando você chega lá no pomponzinho, que é o guru, o mestre, você vira e você volta, né? E tem um dedinho específico para você usar, não pode usar o indicador. Então, dependendo do estado da sua mente naquele momento da vida, talvez aquela não seja a melhor meditação para você. Então, é legal a gente encontrar uma técnica que seja boa, que seja gostosa, para que a gente possa conseguir depois levar como um hábito, né? E não quer dizer que você só possa meditar, fazer um tipo de técnica. Você pode fazer outros tipos de técnicas de meditação. Eu, por exemplo, eu sou especialista na transcendental, porque eu medito já há 15 anos, sou professora há 13 anos de meditação transcendental. Então, eu tô dormindo, eu dou aula de meditação transcendental. Uma vez eu fui fazer uma endoscopia, me entubaram lá, me deram uma anestesia. Quando eu terminei o exame, eu estava ainda meio grogue, as enfermeiras vieram me pedir meu cartão, que elas queriam aprender a meditar. Eu falei, gente, mas como que vocês sabem que eu dou aula de meditação? Ela falou, você ensinou todo mundo a meditar durante a endoscopia, durante o exame que eu estava fazendo. Você acredita? Eu grogue, consegui, continuei dando aula de meditação. E aí todo mundo queria meu cartão no final. Vieram fazer o curso, uns médicos lá, porque eu fiquei conversando e falando sobre meditação, eu não lembrava. Então, isso é quando acontece o embodiment, né? Incorporou já na minha vida, já faz parte, assim como tomar banho, escovar o dente. E depois que eu fui estudar outras técnicas de meditação. Então, eu acho que tudo isso foi muito válido, porque
você consegue perceber as particularidades de cada técnica, mas ao mesmo tempo você vê que todo mundo tem a mesma intenção, né? Que é esse autoconhecimento, né? Te levar para um estado melhor, né? Um estado mental, espiritual, essa conexão, né? Ter uma vida mais plena, digamos, né? Bom dia. Então, agora que todo mundo já chegou, como iniciar o que você indica? Iniciar o que? A meditação? A meditação. Olha, eu acho que a melhor maneira é você colocar uma meta curta. Se propor a fazer a meditação no dia seguinte. Então, na noite anterior, você se programa. Amanhã eu vou acordar meia hora mais cedo para fazer a minha meditação. E aí, se você não tem técnica nenhuma, sim, você pode começar com um aplicativo, né? Eu também tenho alguns áudios de meditação que eu deixei aqui nos meus destaques do Instagram, que levam para o SoundCloud, onde tem umas 4 ou 5 meditações. E aí, depois que você já entendeu, né, como funciona, você vai conseguir fazer sozinho. Depois, se você quiser um curso mesmo, um passo a passo para ter esse embodiment, para ter, né, para incorporar direito à meditação, aí eu sugiro você fazer um curso, ter um professor, ter uma turma, ter colegas, sabe, essa interação, isso eu acho legal. Mesmo que você faça o VIP, né, o curso particular, você tem essa troca do professor aí, né, porque eu sinto que falta isso, depois que você começa a meditar com o aplicativo, você quer trocar experiências, você quer que o professor te dê um feedback do que você está percebendo, do que você está vivenciando, e aí eu acho que ter um curso, ter um professor é muito legal, né, porque você quer saber quem é aquela voz do outro lado que está te guiando, né, então nesse sentido eu acho legal ter um professor, sim. E aí você vai sempre colocando metas curtas. Amanhã eu vou fazer no horário tal para horário tal. E aí você consegue se programar em casa, consegue programar na sua agenda, programar né, com quem for, com a babá, com o marido, com a esposa, para você ter um horário só seu. Então, sempre colocar pequenas metas para o dia seguinte. E aí, quando você vê, se concluiu uma semana. Quando você concluir uma semana, você vai saber, para mim o melhor horário funciona nesse horário. Você já vai conseguir criar uma rotina. E aí, com uma semana de meditação, você já começa a se sentir super bem. Na segunda semana, você não quer mais parar. Na terceira, você fala, nossa, mudou minha vida. Na quarta semana, você fala, nossa, virei super-homem, Mulher Maravilha. E aí, você já incorpora com uma semana, com um mês, porque já tem a neuroplasticidade no cérebro, né? O cérebro já começa a criar conexões que antes não estavam ativas, tá? Então, assim, aos pouquinhos vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E você pode começar com pouco tempo e depois você vai aumentando. Ai, quanto coraçãozinho. Obrigada, gente. Adoro quando vocês me dão coraçãozinho. Na minha casa sempre tem algum barulho. Funciona meditar assim? Funciona assim, Sara. Até porque sempre vai ter barulho. Se você estiver na rua, vai ter até mais barulho do que na sua casa. E a ideia é você meditar em qualquer lugar. Então, se tiver muito barulho, uma dica que eu dou sempre aqui é você primeiro observa todos os barulhos. E eu vou fazer isso com vocês hoje, para vocês perceberem, tá? Então, a gente percebe os próximos, os longes, se são mais agudos, mais graves. Aos poucos você vai se familiarizando com os barulhos e eles não são mais novidade. Aí eles vão ficando de lado, você vai deixando eles de lado e você vai ver que nada mais perturba. Certo? Oi, Raquel! Que mais? Sara. Então vamos lá. Então eu vou convidar vocês para sentarem confortavelmente. Não precisa ser aquelas posturas rígidas que a gente vê o pessoal postando foto assim, né? Com aquelas mãozinhas assim, com a perninha dobrada, com a coluna tão reta que parece que vai cutucar o teto da sala. Não precisa, porque o que é agradável para um pode ser desagradável para outro. E aí, então, o importante é vocês terem uma postura equilibrada, alinhada, mas não rígida e tensa. Alinhada. Alinhada quer dizer não assim, ó. Apesar de que quando você está meditando, às vezes na transcendental você fica assim. Porque é outro propósito, é descansar. Né? Mas a gente não vai praticar transcendental aqui, a gente vai fazer o quê?
atenção plena. Então, é a estar atento. Então, nós estamos com essa postura alinhada justamente para a gente estar percebendo o que está acontecendo. A nossa ideia aqui não é o relaxamento, a nossa ideia aqui é estar atento. Então, uma postura confortável quer dizer uma postura alinhada, né? Mas também não totalmente solta. Perceba aí. Pode encostar, não precisa ficar com as costas livres. Pode ficar encostado sim, sem problema nenhum. Se para vocês for mais confortável esticar as pernas, pode esticar as pernas. Uma dica é fechar os olhos e aí você vai começar a perceber os ajustes que você precisa fazer, né? Porque, deixa eu botar o fonezinho aqui. Porque às vezes de olhos fechados é um estímulo a menos. Então você começa a voltar sua atenção para o interior e aí você vai começar a perceber, preciso alinhar mais uma perna, a outra tá meio torta, então você vai ajustando. Preciso botar uma almofadinha aqui, uma almofadinha ali, né? Mas sem grandes complicações. Só procurar uma forma confortável mesmo, tá? As meditações guiadas podem ser deitadas também, não tem problema nenhum. Só corre o risco da gente dormir mais fácil, né? Então vamos lá, podemos inspirar e expirar profundamente, para ir voltando nossa percepção para o momento presente, para o nosso corpo, para o interior. Uma, duas, três. Quantas respirações forem necessárias para você perceber que sua atenção está mais voltada para o seu corpo. E então você vai começar a perceber os encostos do seu corpo com a cadeira ou com as almofadas, onde você está sentado. Percebendo os glúteos, as coxas sobre a cadeira. Quem sabe até o peso do corpo. Perceba o contato dos pés com o chão. Ou as pernas, se as pernas estiverem esticadas. Perceba o contato da roupa com o corpo. O toque do tecido na pele. Quem sabe até o peso da roupa sobre a pele. Perceba então a sua respiração. Observe que região está mais predominante a respiração. Se é na região do peito, tórax, ou se é no abdômen. Observe com curiosidade, como se fosse a primeira vez, como o seu corpo cresce e expande na inspiração e como se contrai e murcha na expiração. Pode ser que você perceba que a sua mente dá umas fugidas, lembra de umas coisas aleatórias. E tá tudo bem, não há nada de errado com isso.
Quando você toma consciência que está pensando, você volta para a respiração, como se nada tivesse acontecido. Não importa quantas vezes isso aconteça, isso faz parte da meditação. Esse tomar consciência e voltar para a respiração também é meditar. O nosso cérebro é um músculo que exercitamos e cada vez vai ficando mais prazeroso. Você pode levar então a sua atenção lá para a pontinha do nariz, percebendo a inspiração e a expiração, como se fosse uma coceirinha suave, uma massagem que acontece lá na pontinha. Talvez você perceba uma mudança na respiração, na temperatura, no ritmo, na intensidade. E tá tudo bem do jeito que vai. E cada vez que a mente se distrai, a conduzimos novamente com gentileza, amorosidade lá para a ponta do nariz. E continuamos observando como se fosse a primeira vez. Percebendo então essa temperatura, essa maciez do ar passando. O ritmo do próprio corpo respirar. Pode ser que você até perceba um intervalo entre as respirações. Pode ser que você se dê conta do intervalo, de um espaço entre uma inspiração e uma expiração. E pode ser que você perceba que os pensamentos, eles ficam mais vagos, aleatórios, sem importância, secundários. Estão ali, mas não estão atrapalhando. Estão como nuvens que passam, mas estão distantes. E a sua percepção maior é a da respiração. E está tudo bem. Não é necessário ficar sem pensamentos durante a meditação. O que você vai perceber é que eles ficam de pano de fundo.
E quando a gente se percebe lá no pano de fundo, a gente volta e percebe a respiração. E às vezes, esse pano de fundo são alguns barulhos, barulhos da casa. Se permita por alguns instantes observá-los, sem julgamentos de certo, errado, bom ou ruim, ou relacioná-los ao que é. Faça de conta que é a primeira vez que você está ouvindo esses barulhos. Você não sabe ainda o que são, então você apenas observa a intensidade, se é agudo ou grave, se é longe ou perto, se eles se aproximam ou se distanciam. Gaste alguns instantes observando esses sons como se eles fossem a sua âncora da meditação nesse momento. Observe o maior número de sons que você pode identificar, maior variedade, começando dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento. Quem sabe nos outros andares. E então lá fora, na rua. Apenas observando, percebendo na sua simplicidade, sem julgá-los, sem certo ou errado. Então vamos conduzindo nossa atenção de volta para o nosso corpo. Quem sabe você até perceba os sons agora do seu corpo, da respiração, talvez do estômago, talvez do coração, da vibração, dos batimentos cardíacos. Então, novamente, vamos deixando essa experiência de lado dos sons e voltando para nossa respiração. Talvez ela esteja mais lenta do que quando começamos. Talvez ela esteja mais espaçada. E quem sabe você comece a perceber que o seu coração é essa ponte, essa conexão. Toda a energia do seu corpo. A maior vibração.
e ele respira. Em cada inspiração ele cresce e energiza todo o seu corpo. Perceba-se então habitando o seu corpo, ocupando cada célula, cada átomo e molécula, se tornando mais plena, puro e completo. Perceba-se como um ser infinito, lindo, maravilhoso. E que não há nada de errado com você. Você teve suas batalhas, suas lutas, e tudo contribuíram para a pessoa que você é hoje. Você teve momentos tristes, felizes, de raiva, angústias, e tudo colaborou para você chegar aonde você chegou, para todo o seu universo interior. E assim como você tem seus problemas, todo mundo tem. Faz parte da nossa vida como ser humano. Tudo isso que a gente julga como desequilíbrios, fraquezas, na verdade, são esses degraus para o nosso crescimento, fortalecimento e autoconhecimento. São esses momentos de caos que percebemos que temos a oportunidade de crescer. Então, quando voltamos a nossa percepção para a nossa consciência e percebemos que somos seres infinitos, com experiências limitadas por causa da nossa mente, vamos deixando de lado todas essas limitações da mente e vamos nos percebendo como seres infinitos, alinhando e nos tornando mais plenos com o corpo físico e a consciência expandida, ao nosso ser. Então não há nada de errado com a gente. Não há necessidade de passar uma vida tentando controlar a nossa ansiedade, controlar os nossos sentimentos. É simplesmente observar que nós não somos os sentimentos, mas sim eles fazem parte do mecanismo de defesa, de crescimento. Mas que ao voltarmos para a consciência, nós conseguimos perceber isso do lado de fora, sem nos envolver com a carga emocional de cada problema, que na verdade não é um problema, pois a natureza cria a partir do caos, a partir do problema. Então vamos voltando nossa percepção
para o nosso corpo, para o estado atual. Conduzindo nossa atenção para os apoios novamente, para a cadeira, para o sofá. Nos percebendo nesse corpo, nosso corpo sentado. A sala, o ambiente onde estamos. E podemos fazer uma inspiração mais profunda. E devagar vamos espreguiçando. E finalizando a nossa meditação. Então, pessoal, quis mostrar para vocês que dá para a gente usar várias ferramentas durante a meditação, né? A gente pode ir para a respiração e também dá para a gente ir mais além, se quiser. O ideal é começar, né, com um foco mais fechado, depois você pode abrir e depois você fecha de novo, tá? Não sei se vocês me entendem, a gente começou na respiração, depois a gente foi para os sons, que são muito mais amplas as experiências, a gente foi para os pensamentos também. E vocês viram que a partir do momento que você começa a analisar com curiosidade a intensidade dos sons, como eles são, como se fosse a primeira vez, eles deixam de incomodar? É engraçado isso, né? Pode ser uma britadeira, um barulho de obra, você começa a analisar ali com curiosidade, como se fosse a primeira vez, você vai ver o negócio para de incomodar, não incomoda mais, né? Aí depois você viu que ficou fácil deixar de lado aquela experiência e nós fomos para os pensamentos, né? E os pensamentos, eles também estavam ali, secundários. Primeiro foram os pensamentos, depois foram os sons. Então, isso tudo faz parte da meditação. E a gente tentar ficar afastando, não quero ouvir, não quero pensar, ai, que saco esse barulho, ai, o fulano deixou cair um prato, por que fez isso? Ah, sabia que eu estava meditando. Tipo, não é esse tipo de atitude que a gente tem. É a de gentileza, amorosidade, qualquer que seja o barulho, a moto, o cara que resolveu manobrar, sabe assim, e fazer barulho. Você fica ali observando aquilo com gentileza, com carinho, né? É a atitude que você tem em relação àquilo. Vai mudar toda a sua experiência durante a meditação. Então, isso. Aí depois nós voltamos para o corpo e a gente sempre dá uma viajada, porque eu gosto, né, de dar uma viajada. De percebendo a gente como ser infinito e limitada, né? Porque se a gente tem uma vida só na matéria, comprar, realizar e trabalhar e voltar e dormir, comer e acordar, fica uma vida tão sem, né? Tão vazia, tão sem significado. Então eu gosto de mostrar para vocês que vocês são seres infinitos num corpo que você não precisa, porque está na quarentena fechado em casa, apesar de que eu acho que tem muita gente que não está na quarentena, né? Mas tudo bem, cada um faz sua parte, faz o que acredita, né? E você consegue, ao mesmo tempo que você está aqui, você consegue ir para qualquer lugar, né? Para qualquer lugar. Então a sua mente, ou o seu ser, ele é ilimitado, você consegue se conectar, né? Com tudo. Ah, Rose, chegou no finalzinho, não tem problema, vai tá gravado, tá? Vai estar ali. Então isso, pessoal. Viram como é fácil? Né? Não tem mistério. Qual é a dificuldade das pessoas? É começar a meditar achando que tem que chegar num vazio, sem pensamentos, que vai passar por um portal de luzes e cores.
que vai ter a melhor meditação fodástica, orgásmica da vida. Gente, não vai acontecer. Tá? Aí a gente fica frustrado, achando que fez errado, que não aconteceu. Mas é isso, tá? Tem dias que vai resolver, sei lá, o Sabesp vai abrir um buraco na frente da sua casa. E aí fica aquele... E é bem o horário que você tinha para meditar, porque o resto do dia você já está com a agenda lotada. Aí tudo bem, você vai meditar no da britadeira lá. E eu já cansei de meditar com britadeira. E dá super certo também, ao invés de você ficar lá lutando para pensar, para perceber a sua respiração, o seu corpo, tal, você medita na britadeira, que é o mais fácil. Então você vai lá, fica analisando aquele barulho, como que é, como se fosse a primeira vez, como se fosse um ET que chegou na Terra e nunca tivesse visto aquilo lá, você fosse um ser de outro planeta que nunca tivesse ouvido aquele barulho, e você de repente começa a analisar. Você vai ver que mesmo com aquele barulho de britadeira, com aquela vibração, você consegue relaxar. Só de você estar presente naquela experiência. É fantástico. Nosso corpo é fantástico, nossa mente, então, né? Então é isso. É a gente fazer um limão, né? Vai fazer do limão uma limonada. É exatamente isso. Você usa o que tem naquele dia. Tem dias que você está muito ansiosa, que parece que você não vai conseguir meditar. Então, você que faz? Vai brigar com a ansiedade? Não. Você faz uma inspiração, 2, 3 profunda. Normalmente a ansiedade passa. Se não passou, você vai investigar essa ansiedade. Aonde que tá? Tá vindo do meu peito? Tá vindo do meu estômago? Tá vindo da onde? E aí você vai começar a analisar aquela ansiedade. Que forma que ela vem? Ela vem como um nó, né? Uma experiência que tá tensa. E aí você vai começar a perceber aquilo. E você vai ver que aos pouquinhos aquilo vai fazendo assim, ó. O nó vai fazendo assim, ó. Vai soltando. E essa foi a sua meditação do dia. Você viu duende? Viu fadas? Cavalo alado? Não, não teve nada disso. Mas você está se sentindo conectado e pleno também depois de meditar. Tá? Então é isso, gente. Oi, Thalita, não tem problema, vai ficar aqui salva na 24 horas. E daqui a pouco eu vou encontrar vocês aqui de novo. Lembra que eu prometi que eu ia fazer uma live sobre meditação transcendental? Eu vou fazer hoje ao meio-dia. E aí eu vou entrar mais no assunto de meditação transcendental, que é uma outra técnica que eu estou começando hoje o curso, às 20 horas, tem vaga ainda, se alguém quiser. Corre que me manda aqui mensagem no direct ou pelo WhatsApp, que eu mando o formulário para vocês se inscreverem. E tá assim, pichincha o valor. Então, se vocês tiverem vontade de aprender mesmo, assistam hoje ao meio-dia. Se você só tiver curiosidade, só quer, sabe, conhecer mais, às 12 horas eu vou falar mais sobre a meditação. E aí você consegue ver, até, quem sabe até para o futuro, né? Ah, não é agora, não é meu momento agora, mas eu gostaria de conhecer para ver, né, do que se trata. Então, hoje ao meio-dia eu vou estar aqui para falar para vocês sobre meditação, tá bom? Transcendental. Porque aquele intervalo entre as respirações varia conforme a ansiedade. Esse intervalo tem dias que você percebe, tem dias que você fica um tempão sem respirar. Porque você está nesse estado ali tão tranquilo, né, que até o corpo não precisa mais respirar. Na transcendental isso é muito comum. Na atenção plena, né, nessas meditações guiadas, às vezes você percebe que a respiração ela fica mais lenta, né? Mas é só percepção, não é que você tenha que induzir isso ou parar de respirar, não é nada disso. Isso é para você perceber, né? Se tá rolando, se não tá também não tem problema, tá tudo certo. Certo? Ah, Fábio tá aí. Oi, Fábio, bem-vinda. Ah, Rê, Saldanha, que legal, um monte de gente. Então tá bom, pessoal. Então daqui a pouco a gente se encontra de novo, quem quiser saber mais sobre a transcendental. Certo? Um beijo. Eu acho que eu vi tudo. Se eu não vi tudo, depois vocês me mandam por direct. Certo? Porque muitas vezes eu não consigo ver, né, que vai subindo os comentários. Mas é isso aí. Adorei que vocês estiveram aqui comigo, vão dando os feedbacks.
E para mim é muito importante saber se vocês estão gostando, se não estão gostando, dar suas sugestões para poder mudar. Tá bom? Um beijão. E até amanhã às 10 horas aqui. Então, pessoal do curso, até hoje mais tarde. Até logo. Tchau, tchau.